Meus queridos, a paz do Senhor. Vamos iniciar a matéria escatologia e assim estamos no limiar da conclusão do curso teológico. Foram 2 anos, acredito e quero crer, de muito aprendizado e estamos aí bem pertinho da conclusão. Veja só, deixa eu passar para vocês a sistemática que eu vou utilizar para encerrar esta matéria. São 5 unidades, certo? São 5 unidades. É óbvio que, seguindo uma sequência dos eventos, a última unidade trata o juízo final. E o que é que como nós iremos abordar essa matéria? Nós temos poucos dias para a conclusão. Hoje estou gravando por meio de vídeo para não atrasar. E sábado que vem vamos tentar encerrar o módulo, encerrar a matéria e também encerrar o curso, ok? Então, sábado que vem será a nossa, provavelmente, vai ser a nossa última aula. Amém? Então, ó, a escatologia é a doutrina das últimas coisas. Dentre as doutrinas que mais suscita, mais desperta curiosidade, interesse e também polêmica, sem dúvida alguma, a escatologia é a matéria. Essa matéria, ela é tão complexa que não existe uma unanimidade, um pensamento uniforme, né? Os pensadores, os escatólogos que se debruçam sobre os temas escatológicos, eles não coagunam com as mesmas ideias, eles são divergentes em muitos pontos. Por exemplo, só ilustrando aqui para vocês essa complexidade da matéria escatológica. Se pegarmos o livro do Apocalipse, existe 4 metodologias de análise do livro do Apocalipse. Existe uma visão preterista, existe uma visão... Vai passar um barulho aqui, viu? Vou parar um pouquinho. Então, ó, uma visão idealista ou simbolista. Existe também uma visão histórica e uma visão futurista. Veja, são 4 formas de nós analisarmos e estudarmos o livro do Apocalipse. Os eventos que estão registrados no livro do Apocalipse, do ponto de vista preterista, todos eles já ocorreram. As perseguições imperiais, por exemplo, é a grande tribulação, os imperadores foram os anticristos que surgiram na história, enfim. Na visão, por exemplo, idealista, o livro não aponta para eventos reais e literais, mas apenas símbolos de uma ideia ou de algo concreto, não é algo real. Portanto, para essa visão simbolista ou idealista, o livro do Apocalipse não pode ser tomado ao pé da letra, né? Os eventos não são literais, são apenas simbólicos. Reconhecemos a presença da linguagem simbólica e figurada no livro, mas não podemos ignorar o fator histórico-literal que o livro também contém. O livro trata de uma realidade por meio de uma linguagem simbólica. Isso é evidente no texto. Quando a Bíblia fala que o céu é feito de ouro, as ruas são de ouro, nós precisamos levar em consideração que estamos tratando de um lugar muito além da nossa capacidade de compreender. O céu, ele perpassa o nosso entendimento. É algo muito além do que nós podemos compreender, né? Esse céu dos céus, conforme a Bíblia diz, que é a habitação do Senhor, né? E habitação, para mim, é um eufemismo. É apenas uma expressão também figurada, porque
O próprio Deus, ele falando com Salomão, diz que nem o céu dos céus podem contê-lo. Ou seja, não pode, enfim, não tem como restringi-lo, limitá-lo a um espaço. Deus é muito maior do que qualquer coisa. Então veja, mas a visão simbolista diz que nada é real. Enquanto a visão preterista é uma visão que diz que tudo ocorreu no passado, já a visão histórica considera apenas o Apocalipse como um olhar histórico da igreja, né? Nas fases, nos períodos históricos que a igreja vem passando até o atual momento. Então, logo, os eventos ali não são eventos finais, mas são eventos que correspondem à história da igreja no mundo. E a visão, por último, a visão futurista é aquela visão que entende, né, aquela metodologia que entende que o Apocalipse contém, sim, elementos históricos ali presentes que ocorreram no período apostólico e já aconteceram, né? E há elementos futurísticos, né? Elementos que estão apontados, estão direcionados para o futuro. Parece-nos que essa visão é mais coerente quanto ao contexto do livro do Apocalipse. Veja só, meus queridos, essa matéria não é complexa porque não existe um pensamento uniforme. Por exemplo, em relação ao evento chamado Grande Tribulação, né? Dependendo também da denominação, da ramificação e da abordagem teológica, também difere. Há aqueles que acreditam, por exemplo, que a igreja não passará pela grande tribulação, essa é a visão pré-tribulacionista. Há aqueles que acreditam que a igreja passará pela primeira metade dos 3 anos e meio, que é a visão mesotribulacionista. E aqueles que acreditam que a igreja passará por todo o período de grande tribulação, que é a visão pós-tribulacionista. Além disso, não há apenas uma visão diferente em relação à tribulação, mas existe também uma visão diferente em relação ao milênio, aos amilenistas, o pós-milenismo, o pré-milenismo. Veja, então o assunto é de fato complexo. E olhe que o módulo de vocês não aborda totalmente as questões relacionadas à escatologia. Por exemplo, o destino dos salvos, céu e inferno. Céu e inferno são assuntos escatológicos. A questão do estado intermediário dos mortos, o módulo faz apenas uma menção muito rápida acerca disso. São assuntos escatológicos. Quanto à vinda do Senhor, não existe unanimidade. Não existe. Existem pontos divergentes. A doutrina do arrebatamento, que nós abordaremos, deixe-me ver aqui, na unidade 2, é uma doutrina que surge lá por volta do finalzinho do século XIX, salvo equívoco, no ano de 1830, esqueci o nome do teólogo, e essa visão, ela foi principalmente, ela foi amplamente divulgada com o lançamento de uma Bíblia nos Estados Unidos no início do século XX, que é a Bíblia Scofield, lançada nos Estados Unidos. E essa visão, o arrebatamento, a visão de um evento secreto particular com a igreja, se desenvolveu muito no meio pentecostal. Mas os reformadores, por exemplo, para a teologia reformada, por exemplo, não há arrebatamento, não se crê no arrebatamento. João Calvino não acreditava no arrebatamento, né? O próprio Martim Lutero não falava de arrebatamento. Nós pregamos, somos pentecostais, nós acreditamos no arrebatamento, é uma confissão teológica nossa, né? E acreditamos que é um evento bíblico literal. Porém, há aqueles que acreditam apenas na vinda, na parúzia, no advento visível da vinda de Cristo, ok? Por aí vocês já entendem o quanto a matéria ela é uma areia movediça. Por que eu digo isso? Porque não tem como pisar seguro. Não tem. É de fato muito, muito, como eu posso aqui, deixa eu ver aqui um termo, muito complexa, certo? Muito complexa.
e não tem como bater o martelo. Muito do que a escatologia aborda hoje, nós só descobriremos, e eu quero crer que todos nós descobriremos na eternidade. Mas agora ficamos apenas com as questões que a Bíblia nos permite discutir. Sem contar as questões relacionadas, por exemplo, às especulações escatológicas, né? Principalmente nesse período de pandemia, veio muito à tona esse sentimento de fim do mundo, né? A gente sabe que o fim do mundo está próximo mesmo, Jesus está prestes a vir buscar a sua igreja. Mas durante a pandemia foi ressuscitado esse sentimento, que era muito presente na minha infância, na minha adolescência, se falava com muita frequência acerca desses temas escatológicos. Meu avô, por exemplo, eu aprendi a amar a escatologia a partir do meu avô, pastor José Tenório. Ele sempre foi conhecido em nosso meio, como um pastor escatológico. Gostava de dar estudos, falar sobre as bodas, sobre a grande tribulação, a vinda de Cristo. Tanto é que meu primeiro contato com a escatologia foi com o material que meu avô na época me deu, ok? Então, meus queridos, vamos lá. Veja só. Vamos partir para a definição, como todo estudo sistemático. Nós temos que partir da definição. Deixa eu colocar aqui um ponteirozinho só para a gente marcar. Então, tá aqui. Escatologia. Nós temos esse prefixo aqui, escatos, tá aqui ele, escatos. Escatos significa último, literalmente último. E logos, logia, tratado ou estudo. Portanto, a escatologia é o tratado, ou é o estudo das últimas coisas, os eventos finais. A escatologia se ocupa, né, se propõe a estudar tudo aquilo que é relacionado ao final dos tempos, certo? Tudo aquilo que é relacionado ao final dos tempos, aos eventos, às programações divinas para o final dos tempos. Eu coloquei aqui um calendário ilustrativo, eu gosto de chamar de calendário profético, de uma programação de Deus para os últimos tempos. Nós sabemos que depois da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo ao céu, dá-se início a um período chamado Era da Igreja, né? O período em que a igreja está na Terra, e esse é o período que nós estamos vivendo. Se fôssemos marcar aqui a nossa posição nessa cronologia, sem dúvida alguma, nosso posicionamento estaria aqui. Ó. Estaríamos aqui. Estaríamos aqui. No período da igreja. Nós estamos vivendo o período da igreja. Logo após esse período, dará-se um outro período, né, que é um evento, aquilo que eu já falei para vocês, chamado arrebatamento. Vai ser tratado na unidade 2 com mais propriedade. Então, arrebatamento, e está aqui, a volta de Jesus. Só que essa volta de Jesus é uma volta particular, invisível, é um encontro particular nas nuvens. O texto que se baseia para se pregar o arrebatamento, sobretudo, há outros textos, mas esse texto é o único texto na Bíblia em que aparece a expressão de forma mais explícita, arrebatamento. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Não vou ler agora porque a gente vai abordar logo mais. Logo após o arrebatamento, há um evento programado de 7 anos. Esse evento vai ser dividido em 3 anos e meio, 2 períodos, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Há um contraste neste evento aqui, conforme vocês podem ver aqui. Ó. Enquanto no céu haverá o tribunal de Cristo, não é um tribunal condenatório, mas sim um tribunal compensatório, certo? Compensar toda a luta, compensar todo o trabalho e retribuir aos fiéis todo o trabalho feito no reino de Deus. Há também as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, na terra,
há um período de grande sofrimento, mas de grande sofrimento. Jesus disse em Mateus capítulo 21, verso 24, capítulo 24, verso 21, sobre esse tempo de angústia. Então, no céu, felicidade, recepção, recompensa. Na terra, uma recompensa, mas a recompensa por causa dos pecados, da rebeldia, de toda blasfêmia, de toda injúria promovida contra Cristo e sua igreja. E depois haverá um outro evento, depois da grande tribulação, que é o julgamento das nações, que se culminará com a volta de Cristo. Haverá uma guerra chamada Armagedon, né? Alguns dizem que é ali no Vale do Megido, ou do Megido, uma planície muito ampla e larga, onde os exércitos do anticristo se organizarão em frota para enfrentar a Cristo. E nesse momento, Cristo retornará de forma visível à terra, junto aos eleitos, aos santos, para libertar também a Israel, né, o remanescente fiel. Depois desse evento, haverá um período de 1000 anos, está aqui, ó, de 1000 anos, chamado milênio. Segundo a nossa escatologia, Cristo reinará na terra em 1000 anos, certo? Depois de 1000 anos, nesse período, Satanás é preso, é acorrentado, né, não julgado definitivamente, ele é julgado aqui, definitivamente, no penúltimo evento, que é o juízo final. Satanás será solto, será jogado no lago de fogo, né? E depois desse evento ocorrerá o novo céus e a nova terra, que é o estado eterno perfeito. Ok? Então tá aí, queridos, uma ilustração de uma programação profética. E é esses assuntos que nós iremos abordar na escatologia. Nós iremos abordar o arrebatamento, grande tribulação, Armagedon, juízo final, enfim. Vamos lá. Deixa eu ver aqui que está tendo um probleminha para passar. Tá aqui, ó. Esse é o quadro sobre as dispensações, chamado Tempo dos Gentios. Na unidade 1, o módulo de vocês, está escrito assim, ó, antes de começarmos a estudar os principais eventos do futuro, para melhor compreender o estudo da escatologia bíblica de forma resumida e explanada, aliás, de forma resumida, explanaremos as informações sobre as 7 dispensações, sabendo que a última dispensação é para o futuro. Eu acredito nas dispensações, mas eu tenho algumas subjeções. Não vou fazer aqui porque não é o caso. Estou seguindo a cartilha, o que o módulo diz. Numa conversa particular, a gente poderia discutir isso aqui, mas meu papel não é suscitar discussão, certo? Meu papel aqui é passar o conteúdo. Cabe a vocês pesquisarem. Eu não sou muito adepto devido a algumas questões. Eu acredito, mas tem algumas lacunas que eu preciso fechar nessa ideia de dispensacionalismo. Essa visão dispensacionalista, ela também foi muito amplamente divulgada na Bíblia Scofield, ok? Mas vamos lá, vamos explicar cada uma delas. Segundo o pastor Severino Pedro da Silva, que é um grande escatólogo da nossa casa, em seu livro Escatologia, uma dispensação é um período em que o homem é experimentado em relação à sua obediência e alguma revelação especial da vontade, tanto permissiva quanto diretiva de Deus. Ou seja, é um período em que o homem está sendo posto em teste. E cada dispensação existe um dispositivo legal, ou seja, uma revelação específica. Desta feita, Deus não se revelou da mesma maneira em cada dispensação. Na primeira dispensação, Deus se revelou por meio da inocência do primeiro casal. Está aqui, ó. Gênesis 2, 3, né? Ou do 1 até o 3. Na segunda dispensação,
Deus se revelou por meio da consciência, e vai de Gênesis 4 a 8. E aí envolve o evento diluviano, o evento de Noé. O homem, por consciência, pecara contra Deus e Deus manda o dilúvio. Deixa eu ver aqui. A terceira é o governo humano, né? Que vem aí o evento da Torre de Babel, que vai de Gênesis 9 até o 11. Depois vem a promessa, né? Deus se revela aqui por meio dos patriarcas, a promessa feita a Abraão em Gênesis 12 acerca de um Salvador. E o quinto período é a que nós chamamos de dispensação da lei, é quando Israel passa a ser guiado pela lei de Moisés, Êxodo 1 e Atos 1. E por último não, por momento, a dispensação da graça. Essa dispensação da graça aqui, conforme vocês podem ver aqui, ó, é o período da igreja. Nós estamos vivendo, segundo essa metodologia teológica, nós estamos vivendo esse período aqui que é a época da igreja, período em que a igreja se encontra na terra, ok? E aí, depois desse período, a porta da graça ela será fechada, de acordo com essa dispensação. Então, o dispositivo da revelação de Deus é a graça em Cristo. E a Bíblia mostra isso, né? Deus se revelou de forma graciosa por meio do seu filho, o Pai se revelou a partir do seu filho. Então, e aí vem o evento da grande tribulação e por último, que é a dispensação milenial. OK? Cristo estará presente visivelmente, não mais a partir de revelações, mas sim de forma visível. Segundo a doutrina milenista, Cristo estará em Jerusalém, governando a terra. E aí, essa dispensação é chamada de dispensação milenial. Conforme vocês podem ver aqui, nós estamos vivendo a chamada dispensação da graça, né? Deus se revela por meio da graça. Então, tem aí, queridos, na página 112, aliás, 111 até a 112, tem essas dispensações. Tem algumas aqui que não foram colocados como a dispensação do reino, logo depois da dispensação da graça. Na verdade, é apenas nomenclatura, que é a mesma dispensação milenial, o reino milenial. Ok? Deixa eu fazer menção aqui, eu vou passar, deixa eu ver aqui se isso, tá aqui. Visão dispensacionalista. O dispensacionalismo é um sistema teológico que apresenta duas distinções básicas. Primeiro, é uma interpretação consistentemente literal das Escrituras, em particular a profecia bíblica, certo? E há uma distinção entre Israel e a igreja. Então, a visão dispensacionalista, ela tem esses dois elementos básicos aí, essas duas distinções. Primeiro, ela entende as profecias como sendo literais, não como eventos simbólicos ou idealistas, como na visão idealista. Mas para o dispensacionalismo, as profecias são literais, são eventos que de fato ocorrerão, certo? Então, eu creio nessa visão. Como eu falei para vocês, tem apenas algumas lacunas, mas eu creio nessa visão da profecia bíblica. Para mim, a profecia bíblica ela é real e ela é literal e é histórica. Em dado momento, ela já aconteceu, está acontecendo e acontecerá. E a distinção para essa visão entre Israel e a igreja. Não concordo com a substituição de Israel pela igreja. Isso não é verdade, isso não tem fundamento bíblico. O novo Israel é formado tanto por judeus quanto por gentios. Deus não substituiu, a chamada doutrina da substituição não é verídica, não é bíblica, não tem fundamento. O Israel está dentro do plano de Deus, Israel está dentro da dispensação
da profecia bíblica divina. O Senhor ainda irá tratar com Israel. Então não há algo especial destinado a Israel, né? Israel foi um povo eleito, perdeu o direito de representação única, perdeu, mas Israel ainda é o Israel de Deus, e esse Israel agora é composto por gentios também, ok? Então, as posições dos intérpretes em relação à questão do milênio. Os intérpretes do Apocalipse, eles estão também divididos na maneira de como abordam o milênio, os 1000 anos relacionados ao capítulo 20 de Apocalipse. A maneira de como eles encaram o milênio afeta a interpretação, afeta diretamente a interpretação do Apocalipse como um todo. Então é necessário levantarmos aqui alguns pontos. Então, o que é que diz os amilenistas? Tem um livro, Os 100 Principais Acontecimentos na História da Igreja, do Cristianismo, e aconselho que vocês leiam, que vai falar sobre essas visões aí, essas visões acerca dos eventos finais. Como surgiu essas teorias? Então, os amilenistas ensinam que não haverá nenhum milênio. Tem até um galo cantando aqui. Pelo menos não na Terra. Alguns simplesmente dizem que, como o Apocalipse é simbólico, é aquilo que eu falei. Aqueles que encaram o Apocalipse como um livro simbólico, idealista. Então não há sentido algum em se falar em milênio literal. Outros interpretam os 1000 anos como algo que ocorrerá no céu. Pega um número 1000 como um algarismo ideal, é a visão idealista, em um período indefinido. Assim, esperam que este período da igreja termine com a ressurreição e o julgamento geral, tanto do justo como do ímpio, seguindo-se imediatamente o reinado eterno no novo céu e na nova terra. Então, para os amilenistas, o Apocalipse é simbólico, portanto, não haverá milênio. E se ocorrerá um milênio, ocorrerá no céu e não na terra. O pós-milenismo começou a espalhar-se a partir do século XVIII. Os adeptos dessa interpretação afirmam que os 1000 anos do milênio é apenas uma extensão de período atual da igreja. Ou seja, nós já estamos vivendo o milênio. Ensinam que o poder do evangelho ganhará todo o mundo para Cristo e a igreja assumirá o controle dos reinos seculares. Após haverá a ressurreição e o julgamento geral, tanto do justo como do ímpio, seguindo pelo reinado eterno no novo céu e a nova terra. Então, para o pós-milenismo, não é que haverá um milênio ou depois do milênio. Para o pós-milenismo, nós já estamos vivendo esse milênio, não é? Esse milênio diz respeito à história da igreja, ao período atual que se estende desde ao período apostólico até o momento atual da igreja, certo? Não é aquele período que está reservado depois da grande tribulação. E o pré-milenismo diz o seguinte: acreditam que o retorno de Cristo, a ressurreição dos salvos e o tribunal de Cristo será antes do milênio. No final deste, Satanás será solto. Essa é a nossa visão. Será solto, enganará as nações, mas há de ser prontamente derrotado para todo sempre. Segue-se o julgamento do GTB, Grande Tribunal Branco, o Grande Trono Branco, aliás, que sentenciará o restante dos mortos. Aí sim teremos o reino eterno, novo céu e nova terra. Então, essa é a visão. Se alguém perguntasse qual é a nossa visão escatológica acerca dessa interpretação apocalíptica, diríamos sem dúvida que a nossa visão é pré-milenista. Por quê? Porque nós acreditamos da seguinte forma: nós acreditamos que o retorno de Cristo, a vinda de Cristo, se culminará na ressurreição dos salvos, os justos, né, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, conforme 1 Tessalonicenses,
capítulo 4, conforme 1 Coríntios, capítulo 15. Depois sucederá, meu Jesus, vai suceder o trono, meu Jesus, agora fugiu da mente. O tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, né? Depois Jesus virá, retornará, e nesse período aí é que ocorrerá a ressurreição da igreja, daqueles que morreram em Cristo, né? Dos justos, e Satanás será amarrado, será preso, o anticristo será jogado no lago de fogo com o falso profeta, e será estabelecido o reino milenial, ok? Esta é a visão pré-milenista e essa visão que, na minha visão, é a que mais se enquadra ao relato apocalíptico, ao que está nas profecias, certo? Bom, está aí a doutrina do arrebatamento, está aí o assunto. Deixa eu me ver aqui quantos minutos. Ok. Deixa eu encerrar aqui essa aula.